Olá, boa noite. De novo ao vivo para mais uma aula rápida, para mais uma dessas lives com conteúdo incrível para que você que está aí do outro lado possa usar na tua vida, no teu dia a dia e combater uma, duas, três ou mais doenças crônicas que você esteja enfrentando. E quais são essas doenças crônicas não transmissíveis de que eu tanto falo? Obesidade é uma das que mais aparece, diabetes tipo 2, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, fibromialgia, diversas doenças osteoarticulares, diversas doenças do sistema respiratório, o próprio câncer, diversos tipos de câncer, todo e qualquer tipo de câncer é doença crônica não transmissível. São elas que se desenvolvem em razão de hábitos, de escolhas. E tudo que eu te trago aqui é útil, todos os conhecimentos, todas as ferramentas que eu compartilho, os conhecimentos têm base na ciência. E as ferramentas são testadas, de eficácia comprovada e adaptáveis a toda e qualquer situação. Então eu te convido a você que está chegando aqui agora a compartilhar essa live. Clica no aviãozinho na parte inferior direita do teu smartphone e manda para aquela pessoa que você sabe que, como você, está buscando por mais saúde. Mas manda explicando do que se trata. Manda dizendo, olha, está acontecendo agora no perfil da professora Maria Nilde uma live onde ela compartilha conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis para o combate de toda e qualquer doença crônica. E também para a prevenção. Caso a pessoa esteja saudável, seja saudável, serve também para prevenir-se. Contudo, a maioria das minhas alunas e alunos, aquelas que chegam para uma mentoria e aqueles, já estão geralmente enfrentando mais do que uma doença crônica. E hoje essa live vai ser rápida, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, e por isso mesmo eu entrei às 9h30, ou um pouquinho, quando eu me atraso, um pouco depois, entre 19h30 e 20 horas. Mas hoje eu entrei às 19h20, porque eu tenho um compromisso, e este também é um compromisso. Eu não deixo de fazer essas lives às terças e quintas. Durante este ano não deixarei em hipótese alguma. Eu posso até alterar um pouquinho o horário, a depender dos compromissos que surgem e que eu não posso adiar ou mudar a data, mas elas sempre vão acontecer, porque eu me comprometi a entregar, a trazer conhecimentos com base na ciência, pelo menos 2 vezes por semana ao vivo aqui, para poder interagir mais, para as pessoas terem acesso a fazer perguntas, para tirar dúvidas, para o que for necessário, mas especialmente para ajudar toda e qualquer pessoa que esteja sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, seja uma, seja 2 ou sejam mais, gratuitamente, sem que a pessoa precise dispor de nenhum valor financeiro, sem que ela precise investir nada em dinheiro. Por quê? Esse é o assunto que eu adoro, esse é o assunto que eu amo. E para você que está chegando aqui agora, ou que vai ver este conteúdo posteriormente, porque estará disponível aqui no Instagram e também no YouTube, e não me conhece, meu nome é Maria Nilde, e o assunto neste perfil e também no meu canal no YouTube é saúde, especificamente combate e prevenção de toda e qualquer doença crônica não transmissível. Eu trago tudo que eu conheço, tudo que eu testo, tudo que eu experimento, tudo que eu tenho acesso, as experiências das minhas alunas e alunos, as minhas experiências, mas é basicamente aquilo que eu compartilho aqui e com as minhas alunas e alunos, são conhecimentos todos com base na ciência, atualizadíssimos, os mais atuais, e ferramentas que já foram testadas e de eficácia comprovada, além de tudo adaptável a toda e qualquer pessoa, situação, condição, nível de conhecimento e ambiente. São eficazes, você não precisa duvidar disso, mas se tiver dúvida, acompanha, faz pergunta, verifica nos meus destaques que tem depoimentos de alunas que já tiveram resultados extraordinários, entre em contato. Vamos lá ao assunto de hoje, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui muito e não entro no assunto, e como eu disse, hoje eu tenho um compromisso, então essa live vai ser curta.
O assunto de hoje eu nem coloquei aqui como título dessa live, vou colocar daqui a pouco ainda, eu acho. É sobre aquilo que às vezes pode ser difícil de compreender, mas aquilo que você não sabe, que nem sabe, aquilo que a pessoa não sabe que não sabe, pode sim causar grandes prejuízos à saúde e causa. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou contar um episódio que aconteceu com uma aluna minha, para você compreender do que se trata aquilo que as pessoas não sabem que não sabem. Porque isso se traduz em ignorância. Aquilo que nós ignoramos, às vezes dizer não sabe que não sabe é complicado, mas ignoramos, aquilo que a pessoa ignora, sim, causa muitos prejuízos à saúde. E eu tive um caso recentemente de uma aluna, que eu tenho que contar aqui porque chegou a ser estranho, até eu acabei me envolvendo de certo modo mentalmente na questão. Um determinado dia da semana, quando a pessoa está na Anima Mentoria, ela tem acesso ao meu WhatsApp, então faz perguntas e todas as perguntas são respondidas diariamente, não necessariamente na mesma hora, no mesmo momento, mas dependendo da situação, do que eu esteja fazendo ou alguém que me ajuda, a resposta é bem rápida. Num belo dia de manhã, antes até do café, eu estava tomando banho, quando saí do banho vi que tinha várias mensagens e ligações de uma aluna. E eu sou muito atenta a ligações. Eu tenho até um combinado com a minha família, as pessoas mais próximas, de que ligue, se for urgente, me liga. Ainda que eu não atenda, e muitas vezes eu não atendo, se eu estou em aula, eu não atendo. Mas assim que der, assim que eu vir aquela chamada, eu vou retornar. Então eu já tenho esse combinado. Não tenho esse combinado com as alunas e alunos, mas ainda assim ela pareceu tão urgente porque ela ligou, ela mandou várias mensagens e não obtendo resposta rapidamente, ela ligou. E a parte engraçada, que na verdade não tem muita graça nisso, é que eu ao ler aquilo tudo, ao ouvir as mensagens dela e ver que ela fez ligações, eu meio que entrei naquela pilha e saindo do banho, ainda não vestida, só de toalha, com a toalha passada aqui, enrolada pelo corpo, eu fiz uma ligação para a aluna e fiz uma ligação de vídeo. Depois que terminou a chamada, eu pensei, nossa, Mariane, falei para mim mesma, você poderia ter feito uma chamada só de áudio, só de voz. Mas eu tão pilhada fiquei, que fiz uma ligação de vídeo, fiquei conversando com ela, embrulhada numa toalha, mal embrulhada, né? Nem vestida estava. Tamanha era a urgência. E qual era a urgência dessa aluna? Eu acho interessante contar esse tipo de coisa, porque as pessoas às vezes estão passando pela mesma situação e não têm noção. É isso que eu acabei de dizer, quando a pessoa não sabe que não sabe. Então aquela aluna estava sentada na cozinha da casa dela. Eu vou usar uma palavra que não é tão adequada, mas a impressão que dá, o desenho é empacada, como se fosse... como os animais empacam, porque animais, em determinado momento, eu acho que perdem um pouco a noção e empacam. A aluna estava empacada, sentada, as filhas em volta, e ela, sem conseguir fazer nada, segundo ela, naquele contexto em que ela estava passando, ela tinha 500 mil coisas para fazer. A fala dela, eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, eu tenho 500 mil coisas para fazer. A fala dela é exatamente essa, tá? E eu não sei por onde começar. Então, já eram umas 9h30 por aí, da manhã. Eu estou desde manhã aqui sem saber o que fazer. Ainda nem dei café para as minhas filhas. Olha que coisa impressionante. Ainda bem que eu fiz a ligação. Não precisava ser de vídeo, né? Mas eu fiz a ligação. Porque aquela pessoa, ela estava não só fora de si, como as filhas, crianças pequenas, 2 filhas ela tem, estavam em volta dela sem café da manhã. Coisa que não era comum. Isso por quê? Mentalidade, ansiedade, depressão. A aluna chegou para a Anima Mentoria com uma única queixa. A queixa dela, a questão dela era excesso de peso. Ela não usava a palavra obesa, mas ela estava assim obesa. E aí, apesar dela estar obesa, ela também estava deprimida, sem diagnóstico, extremamente ansiosa, sofrendo de ansiedade a nível máximo.
a nível hard. Só que ela não sabia. Ela não sabia que estava deprimida e ela não sabia que estava sofrendo de ansiedade. Ela dizia assim, eu sou ansiosa, mas não tratava essa ansiedade como doença. E o que faz a ansiedade? Faz inúmeras coisas, inclusive leva a pessoa a desenvolver obesidade, que leva a pessoa a reduzir o tempo de vida. Todo mundo sabe que a ciência já atestou que a obesidade diminui o tempo de vida das pessoas. E uma das causas da obesidade é a ansiedade, porque a pessoa não se dá conta do que come, não se dá conta de quando tem fome, não tem propriocepção das suas necessidades. E aí naquele dia ela estava lá, extremamente fora de si, sem saber o que fazer, numa situação quase que de desespero. E repetindo, eu tenho 500 mil coisas para fazer e não sei por onde começar. Então eu posso conversar um pouco com ela para levá-la a se acalmar, a parar para raciocinar. Eu disse, 500 mil coisas é um número muito grande para a gente poder pensar nele. Se você continuar na sua cabeça que você tem 500 mil coisas para fazer, você não vai conseguir fazer nada. Diga para mim o que é mais urgente, o que você tem de urgente para fazer. Para qualquer pessoa que acabou de escutar, que está aqui comigo, ou que vai ver essa aula posteriormente, vai pensar, o café da manhã das crianças. Era a coisa mais urgente para qualquer pessoa, não é? O café da manhã das crianças. Que já passava das 9 da manhã e não haviam tomado café ainda, porque a mãe estava fora de si. E aí eu falei, vamos rapidamente parar aqui para pensar em umas 4 ou 5 coisas que você realmente precisa fazer agora, nesta manhã, neste dia, e que seja urgente. Depois de um tempo, depois de uma conversa, de algumas outras perguntas que pudesse levá-la a adquirir de volta o mínimo de consciência, porque ela estava completamente fora de si. E aí então ela foi listando ali, e depois de uma meia hora de conversa aproximadamente, ela tinha uma lista com meia dúzia de coisas que ela realmente precisava fazer naquele dia. Meia dúzia de coisas que eram importantes, necessárias e que tinham que ser feitas. E uma delas era, claro, dar o alimento das crianças. Isso é urgente. Contudo, a pessoa pensa numa série de outras coisas que ela acredita que tem que fazer, mas na verdade ela não vai fazer. A mente dela vai acumulando informações sobre coisas que muitas vezes a pessoa gostaria de fazer, mas não se organizou para tanto, não são urgentes, muitas vezes nem são necessárias, mas no estado de depressão, no estado de extrema ansiedade, a pessoa perde a condição de raciocinar e de compreender. A pessoa perde a capacidade de raciocinar e de entender que não existia, nem há para ninguém, 500 mil coisas. Nem durante a vida toda uma pessoa faz 500 mil coisas, quem dirá num dia. Sei lá, tem gente que pode até fazer, mas precisa ter uma vida longa e ser extremamente ativa. Eu faço bastante coisa, mas certamente nos meus mais de 50 anos, estou longe de fazer 500 mil coisas. Porque primeiro que fazer coisas é criar, é uma coisa bem maior do que tarefas pequenas. Tarefas como lavar louça, colocar roupa na máquina. Inclusive, uma das coisas que nós tratamos neste dia com aquela aluna foi que ela disse, quando eu pedi para ela fazer uma lista, ela falou, eu tenho roupa para lavar, provavelmente a quantidade de roupa que tem suja aqui na minha casa vai encher a máquina umas 10 vezes, então digamos, e aí ela usou a frase, eu tenho umas 10 máquinas de roupa para lavar ou mais. E aí ela foi listando algumas assim que estava dando desespero nela, que estava lotando a mente dela sobre aquilo que ela considerou 500 mil coisas. E aí eu precisei dizer para ela que aí, para você que está aqui e que vai ver essa aula depois, já serve como para o seu dia a dia. É uma ferramenta já.
Eu disse, mas você não lava roupa. Porque ela falou, eu tenho roupa para lavar aqui que deve dar umas 10 máquinas. Vai levar um tempão para lavar essa roupa. E aí eu disse, ei, você não lava roupa? Ela, como não? Não tem ninguém aqui na minha casa para lavar roupa. Eu lavo a roupa. Eu disse, não, a máquina lava a roupa. A lavadora lava a roupa. Você só precisa arrumar a roupa na lavadora, colocar sabão e amaciante se for a pessoa que usa, não é o meu caso. E pronto. Quanto tempo você leva? Se você for muito devagar, muito calma, muito tranquila, quanto tempo leva para arrumar, para organizar a roupa dentro da lavadora? Eu até sugeri a ela, vou te dar 10 minutos. Imagine que você leve 10 minutos, porque você é digamos que você seja uma pessoa tranquila, que você faça as coisas lentamente, com muita calma. Você levaria 10 minutos para organizar a roupa, conforme a lavadora pede, porque tem umas lavadoras que são muito sensíveis. A minha, por exemplo, é dessas que são muito sensíveis. Se a roupa não estiver muito arrumadinha, muito organizada, e aí eu ligo lá, às vezes a roupa, ou é uma roupa muito longa, comprida, feito um lençol de cama, ou uma roupa muito pesada, em pouco tempo ela faz mistura, junta aquilo e começa a saltar, parece canguru, faz um barulho assustador, o prédio inteiro escuta, porque ela é muito sensível. Enfim, só para... Lembrei, né? Contando a história da aluna, eu me lembrei. Eu disse a ela, se você for muito lenta, muito calma, muito tranquila para fazer este tipo de atividade, pode ser que você leve 10 minutos. Então vamos considerar 10 minutos para colocar a roupa, o sabão e tudo mais que você precisar, se for amaciante, se for usar amaciante. E aí você só programou, sai de lá, vai fazer outra coisa, vai fazer o que você quiser. Você não precisa ficar ali olhando nem nada disso, ok? A máquina vai lavar a roupa. Quando a lavadora terminar, você precisa só colocar a roupa no varal. A pessoa que não tem secadora, no caso dela não tinha. Quanto tempo você leva para colocar a roupa no varal? Daí ela falou, é muita roupa pequena, eu tenho 2 filhas, tem meia, tem não sei o que, tem camiseta pequena, tem calcinha. Tá bom, vamos considerar que você leve 20 minutos para colocar a roupa no varal. São apenas 30 minutos para você realizar essas 2 atividades. O dia tem 24 horas. Não mesmo que você precise, durante o dia de hoje, por 10 vezes, arrumar a roupa na máquina e tudo isso, não levaria tanto tempo. De todo modo, eu não acredito que seja necessário lavar toda essa roupa, se realmente for o suficiente para encher a lavadora 10 vezes, num dia só. De todo modo, e aí quando eu disse a ela, você não lava roupa, quem lava é a lavadora, é a máquina de lavar roupas, ela tomou um susto. E aí ela identificou que a mãe dela, que toda semana, um dia da semana, a mãe dela lavava roupa quando ela era criança. E a mãe dela não tinha lavadora de roupas. Então ela disse que a mãe dela tinha uma lavanderia grande, e a mãe espalhava roupa, balde, bacia com roupa de molho por todo o espaço, que era enorme, e reclamava muito de ter que esfregar, de ter que torcer, de ter que esfregar, lavar, e aquele processo todo de lavar roupa nas mãos, com as mãos. E aquilo foi criando na minha aluna aquele ambiente, aquela situação, porque ela disse que era semanal e que a mãe sofria muito fazendo aquilo e levava o dia inteiro. Segundo ela, era realmente bacias e baldes e roupa espalhada por uma lavanderia enorme durante todo o dia, e a mãe reclamando de ter que realizar aquela atividade, porque realmente deve ser muito desconfortável, e ainda no final do dia e à noite, a mãe reclamando de cansaço, de estar exaurida e repetindo que estava naquele estado que estava exausta, de total exaurimento das suas energias, por ter ficado o dia inteiro lavando roupa, esfregando, e aí reclamava de quem sujava mais, de quem usava roupa branca, de todo tipo de situação. E ela presenciou e participou deste ambiente e experienciou junto com a sua mãe estas práticas durante muito tempo.
durante toda a infância dela e acredito que até a adolescência talvez. Não me lembro se entramos nesse detalhe. E aí ela disse, deve ter sido daí que então eu guardei na minha mentalidade, nas minhas memórias, que lavar roupa é terrível, é cansativo, é desgastante e tudo isso mais que eu fez com que hoje eu parasse tudo e eu chegasse naquele estado de incapacidade de realizar qualquer coisa só porque a mentalidade dela, a mente dela estava lotada de informações, de experiências anteriores e coisas que ela ouviu armazenadas. Nada daquilo fazia parte da vida dela. Foi a vida que ela viu, que ela assistiu a mãe dela viver. E claro, quando criança experienciou junto com a mãe, ali esteve presente naquele ambiente. Ela não lavou roupa nas mãos em nenhum momento. Pelo menos ela não me contou sobre isso. Mas ainda assim, na cabeça dela, no mindset dela, estava registrado que ela tinha que lavar tudo aquilo de roupa. Como? Eu só preciso arrumar, se eu arrumar a roupa direitinho e deixar ela lavando, eu saio e vou trabalhar. Quando eu chego, a roupa está limpa. Se eu quiser, eu coloco no varal ainda hoje, senão eu deixo para amanhã. Desde quando eu lavo roupa? Desde quando ela lava roupa? Não lava. Só que na mentalidade dela, ela achava que lavava. Por quê? Por causa das experiências que ela teve na sua infância e talvez adolescência da mãe. Não era experiência dela, não era a realidade dela. Mas ela não sabia disso. Lembra que eu comecei dizendo a pessoa não sabe que não sabe das coisas? A pessoa não sabendo que não sabe dessas coisas, ela não busca se inteirar sobre essas coisas, ela se mantém na ignorância, ela mantém aquele programa mental que a impede de realizar as coisas e ajuda a criar doenças, porque enquanto ela está ansiosa, extremamente preocupada, com a cabeça cheia de informações sobre as 500 mil coisas que ela tinha que fazer, ela não faz nada. Porque ao invés de pensar, eu realmente preciso arrumar a roupa na máquina, e enquanto a máquina lava, eu faço, sei lá, dou o café das crianças, depois, se a máquina já tiver terminado, quando elas terminarem de tomar café, eu posso colocar a roupa no varal e voltar, sei lá, para preparar o almoço, ou posso ir dar um passeio com as crianças, ou posso sei lá o quê. Atividades reais da vida dela, do dia a dia. Nada disso ela estava considerando. Ela só estava usando, deixando rodar no cérebro dela o programa mental da infância vivida na casa dos pais, onde a mãe lavava a roupa com as próprias mãos e sofria muito com isso e se queixava muito sobre isso. Então é preciso que a gente compreenda que quando eu não sei, quando eu ignoro tais coisas, quando eu estou em grande sofrimento, como ela estava, certamente falta a você conhecimento. Falta a você conhecimento sobre algo que você ainda não teve acesso. Contudo, provavelmente alguém do seu lado, alguém que você conhece, alguém que você tem acesso na internet, tem esse conhecimento e pode compartilhá-lo com você, e pode te ajudar a acessá-lo, e pode te entregar ferramentas e esses conhecimentos para resolver as suas questões. Graças a tudo, naquele momento, aquela aluna já estava na Ânima Mentoria. Ela já tinha acesso à ajuda adequada para resolver a sua questão. Mas quantas pessoas estão passando por situações parecidas, estão deprimidas e sequer foram buscar o diagnóstico? Estão com ansiedade em grau patológico e sequer sabem disso. Ou estão tentando descobrir. E quantas pessoas chegam à obesidade, que é uma doença gravíssima e que reduz o tempo de vida das pessoas, e até a outras doenças, porque começa com uma ansiedade que a pessoa entende como não sendo patológica. E por que muitos profissionais dizem que
Até certo nível é normal ser ansioso, ser ansiosa. Não, não é normal. Normal é ser saudável. Normal é ter saúde para dar e vender, como se diz. Isso é normal. O resto tudo é anormal. Pode até ser comum. Nos dias de hoje é comum. Pessoas ansiosas são comuns? São. Normal não. Normal é ser saudável. Normal é ter saúde. Eu gosto muito de... Muitas vezes fico corrigindo as pessoas. Corrigindo nesse sentido. Quando alguém diz perto de mim que uma coisa anormal é normal, eu falo, troca esta palavra normal por comum. Porque ser doente não é normal. Estar doente não é normal. Sustentar a doença não é normal. Manter a doença não é normal. Normal é ser saudável, ter saúde e sustentar a saúde. Pode ser comum ver pessoas doentes? É comum. Eu tenho contato diário com diversas pessoas com diversos tipos de doença. No caso das doenças crônicas não transmissíveis, a maioria estão acompanhadas pela obesidade. A maioria, não são todas, mas boa parte delas estão. Como no caso da minha aluna, que chegou até mim por causa do excesso de peso, mas estava depressiva e estava ansiosa. E ao final, tudo isso se resolveu? Tudo isso se resolveu e muito mais. Tudo isso se resolveu e muito mais, porque é sobre se conhecer, é sobre entender o que está causando aquilo, é sobre identificar os gatilhos que acionam aquela reação, aquela situação. Qual foi o gatilho que acionou aquele estado da minha aluna? O excesso de roupa suja na casa dela, que nem ela que lava, é a lavadora, é a máquina de lavar roupas. Mas até então, para ela, era ela que lavava. E ela ficava desesperada, porque tantas e tantas vezes ela ouviu e viu a mãe se queixar e sofrer por causa de roupas para lavar, ela achou que estava acontecendo com ela. Na mentalidade dela, no mindset dela, ela estava vivendo a mesma experiência da mãe. Como eu digo, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é lembrança ou o que está sendo imaginado. Para o nosso cérebro, é tudo a mesma coisa. Tudo está acontecendo, tudo é agora. Ela simplesmente estava usando, deixando rodar na mente dela, no cérebro dela, uma lembrança vivida, uma lembrança experienciada, uma lembrança do ambiente onde ela viveu. E todas nós temos isso. Temos esse tipo de resíduo de experiências, de coisas que escutamos, de tratamentos que recebemos, sejam bons ou não bons. Aqueles que não são bons, entre aspas, vão com certeza criar doença. A isso a medicina tradicional chama de somatização. As doenças crônicas não transmissíveis, aquelas que não são transmitidas de pessoa para pessoa, que são essas que eu citei no início da aula, elas são o que se chama de somatização. Somatizou. O que é somatizou? Juntou tudo isso. Juntou experiências desagradáveis da infância. Juntou a necessidade, a situação de ter roupas sujas em casa. Juntou uma vida de dona de casa, que também naquele momento estava desagradando muito a ela, mas não era a causa do seu sofrimento. Nem a obesidade era a causa do seu sofrimento. A obesidade é só a consequência de uma vida infeliz, de uma vida desagradável, de estar vivendo por um certo tempo de uma maneira que não é aquilo que te faz vibrar, aquecer o coração. Aquilo que deixa seu coração quentinho. Isso vai somatizando, vai se juntando a outras coisas e cria uma doença. Como eu disse, para sorte dela, ela já estava na minha mentoria, teve no momento exato em que ela precisou, ali, tanto que eu fiz uma ligação de vídeo de toalha, sem sequer me vestir depois do banho, tamanho envolvimento que eu tive por ter visto a aluna, por ter percebido, pressentido pelas mensagens e as ligações, que ela estava num momento de extrema urgência. Urgência criada pela mentalidade, pelo mindset, não era uma urgência real. Não era uma emergência real. Era só uma criação do mindset dela. E então, estando na Ânima Mentoria, isso fica fácil. Porque aqui na Ânima Mentoria, todo aluno e aluna
vai ter acesso a conhecimentos embasados na ciência, a ferramentas testadas e de eficácia comprovada e adaptáveis, e também aos exemplos das nossas experiências vividas e testadas também por mim e pelas minhas alunas. Como este caso que eu estou aqui trazendo para você de presente gratuitamente, o relato de uma experiência vivida pela minha aluna e por mim. Claro, ela estava protagonizando essa situação, mas isto é uma experiência real. Isso é uma vivência que ela teve. Ela estava passando por aquela situação naquele momento e uma conversa, informações adequadas e certeiras e a identificação da raiz daquela situação e dos gatilhos que a acionavam possibilitou naquele momento que eu entregasse as ferramentas mais adequadas para aquela aluna resolver. Parece simples? Para mim é extremamente simples. Conforme ela me relata, primeira coisa, eu tenho deve ser o suficiente aqui de roupa suja para encher 10 máquinas para eu lavar. Não, você não vai lavar, quem vai lavar é a máquina. Mas 10, ei, leva 10 minutos para colocar no máximo. Eu não levo nem isso, eu levo 3 minutos. Agora, naquele dia, naquela situação, eu falei 10 minutos para ela. E para colocar no varal, se você for muito devagar, como ela estava com a cabeça muito fora de si, 20 minutos. Eu levo 5, 3 minutos para arrumar a roupa na máquina. Deve ser por isso que de vez em quando ela salta feito um canguru. E eu levo no máximo 5 para colocar no varal. 8 minutos eu resolvo essa questão. Para ela eu falei 30, porque era outra pessoa num outro momento. A maioria das pessoas não precisa de 30 minutos de jeito nenhum. Mas vamos considerar que seja 30. Isso não vai exaurir a energia de ninguém. Isso não vai acabar com as 24 horas do dia de ninguém. E na Ânima Mentoria, cada situação vivida pelos alunos e alunas, a gente identifica a causa raiz e entrega as ferramentas mais adequadas para solucionar, sem precisar de sacrifícios, de aumentar o sofrimento, sem precisar de investimentos altíssimos em dinheiro, nada disso, porque a solução, na maioria das vezes, aquilo que parece para a pessoa um problema gigantesco, a solução está ali na frente dela, ela só não está conseguindo ver, porque, como eu disse no início, ela não sabe que não sabe do que ela precisa para resolver aquilo, então ela nem busca. Isso, como eu disse, é o que nós chamamos também de ignorância. Ela ignora que aquilo é algo fácil, simples de se resolver. Com certeza você que está assistindo essa aula aqui sabe, entendeu o quão é simples. Não haveria a menor razão real para aquela aluna entrar naquele nível de sofrimento. A não ser os programas mentais armazenados no cérebro dela. E todas as pessoas têm programas dessa natureza. Embora sejam diferentes de uma pessoa para outra, o formato, o modelo, mas todas nós temos. Conforme nós vamos trabalhando em nós, nos autoconhecendo e buscando a ajuda certa, como ela fez vindo para a Ânima Mentoria, a gente vai conseguindo resolver, solucionar e tornar a vida mais simples, muito mais do que isso. Tornar-se mais saudável, tornar o teu corpo capacitado a desenvolver saúde e a sustentar, a manter essa saúde. Porque você manda embora a depressão, você manda embora a ansiedade, você manda embora todas essas mazelas mentais e emocionais que criam outras doenças, que criam a obesidade, que faz a pessoa, que junto ou não com a obesidade, desenvolver diabetes tipo 2, doenças diversas cardiovasculares. Fibromialgia é sobre emoções, é sobre mindset com esse tipo de situação, que a pessoa fica perdida numa situação que não deveria haver nenhuma questão, que deveria ser simples de se resolver. Quando a pessoa não tem acesso ou não buscou a ajuda certa, ela pode permanecer anos e anos e anos e até ter o seu tempo de vida encurtado só porque não buscou a ajuda para resolver dessa maneira simples. Esse exemplo que eu dei aqui hoje é muito simples. Simples para mim.
que sou grande conhecedora de saúde, de como a mente funciona, de como o nosso cérebro funciona, o cérebro humano como um todo, e de como experiências de outras pessoas, falas, dificuldades, que conviveram conosco, que nos educaram, que cuidaram de nós, enfim, com quem nós convivemos ao longo da vida, especialmente na infância, podem criar programas mentais, podem formatar e criar a nossa mentalidade, o nosso mindset. E nós mantemos aqueles programas rodando no nosso cérebro e agimos a partir daqueles programas. Aquela aluna, embora não precisasse lavar roupa com as suas próprias mãos, ela agia como se fosse a própria mãe, há anos e anos atrás. Porque no cérebro dela havia um programa rodando, repetindo, que toda semana ela tinha que passar por aquele suplício de lavar uma quantidade gigantesca de roupa com as próprias mãos. Sendo que ela nunca precisou fazer isto. Mas o cérebro dela não sabia. Na mentalidade dela, na formatação mental dela, havia um programa mostrando que ela tinha que fazer aquilo, que era desesperador. Tão desesperador que ela empacou, que ela parou, que ela passou a não fazer nada. Então, só para você que está aqui, para você que vai ver essa aula posteriormente, entender que esse tipo de coisa pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conhece, e basta que você compartilhe esta aula com essa pessoa, que vai com certeza ajudá-la a sair desse sofrimento. E é claro, se você que está aqui, ou que vai ver essa live posteriormente, deseja mais celeridade, mais rapidez e mais simplicidade na solução para combater a ou as doenças crônicas que esteja enfrentando, se você deseja isso mais rapidamente e de maneira mais simples, sem aumentar o teu sofrimento, eu estou cronicamente doente e a medicina tradicional diz que não tem solução. Mas você está dizendo que tem. Sim, tem, para toda e qualquer doença crônica. Dá para combater, dá para se livrar, dá para se tornar saudável. Se você deseja isso, se você quer se livrar de vez de toda e qualquer doença crônica, se você quer fazer isso de maneira certeira, simples e mais rápida, é só clicar no link da minha bio, em seguida no botão Ânima Mentoria e responder uma breve aplicação. Mas eu não estou no Instagram, Maria Nilde, eu estou no YouTube, eu estou no LinkedIn, eu estou no TikTok. Ou estou no Threads, ou estou, não sei, qualquer outra plataforma. Ou estou no Facebook. Então você vai clicar no link que está na descrição deste vídeo. E de novo vai direto para a aplicação. Responde a aplicação, nós vamos entrar em contato com você, conversar com você durante pouco tempo, uma breve conversa, para nesta conversa identificarmos se você é uma pessoa implementadora. Por que a minha aluna teve sucesso extraordinário, resultados extraordinários para ela e que reverberou na família e em todo o seu entorno? Porque ela é implementadora. Naquele dia, naquele episódio, ela já foi implementando todas as ferramentas que eu entreguei ali e os conhecimentos. Então, se identificarmos que você é como ela, uma pessoa implementadora, uma pessoa que vai receber os conhecimentos com base na ciência, as ferramentas que são eficazes, que são adaptáveis à tua condição, à tua biologia, a tudo que envolve você e o seu universo, o mundo em que você vive, nós vamos te dar um ok. Tudo bem, fulana, tudo bem, fulano. Pode vir para a Ânima Mentoria e vamos te enviar o link de compra. A Ânima Mentoria é um produto vendido. Você precisa investir um valor insignificante perto dos resultados que ela pode produzir em você. O valor é de apenas R$ 4.997 para ter o meu acompanhamento por 4 meses em encontros semanais e ao vivo, e que, como você acabou de conferir neste encontro, produz resultados extraordinários para toda e qualquer pessoa que passou por ela. Contudo, se identificarmos que você não é uma pessoa ainda tão implementadora, que você tem dificuldade, que você procrastina, que você adquire conhecimento e deixa só no intelecto, que você não faz valer, não torna prática na sua vida, porque tem muita gente que guarda conhecimento do intelecto, que não usa, que não faz uso do conhecimento.
como eu falo, que não faz virar verdade na sua vida, que não coloca em prática. Se percebermos, se entendermos que você é essa pessoa, nós vamos simplesmente te orientar a continuar me acompanhando aqui no gratuito e implementando os conhecimentos e ferramentas que recebe aqui para posteriormente aplicar de novo. Simples assim. Quem a gente identifica como implementadora, implementador, a gente dá OK e manda o link de compra. Quem a gente tem dúvida sobre isso, deixou dúvida, eu não tenho certeza que essa pessoa vai obter os resultados extraordinários como as outras. Então a gente fala, ei, espera um pouco. Por quê? Porque não é só sobre vender mentoria. É sobre, sim, vender mentoria para pessoas que obterão os resultados acima do esperado, muito superiores aos esperados. É sobre isto. E eu vou encerrando essa aula por aqui, que era para ter sido muito mais curta, porque eu disse eu tenho um compromisso e acabo me empolgando, e já está na hora do meu compromisso. Encerro aqui então hoje, me comprometendo em voltar na terça-feira que vem, às 19h30, e convido você a estar comigo aqui e a convidar mais pessoas para vir aqui receber gratuitamente muito conhecimento embasados na ciência e ferramentas práticas, eficazes, de eficácia comprovada e adaptáveis a toda e qualquer pessoa ou situação. Um beijo grande, até terça.